Os prazos estão ali só para organizar as atividades, tá bom? Mas assim, se você quiser mandar depois do prazo, não tem problema, tá? Então o prazo ali é só mesmo para a gente se organizar, tá bom? Tá bom, Eduardo? Pronto. Agora começou a filmar, a gravar, vocês podem colocar a chamada, certo? A frequência para ninguém tomar falta. Ah, entendi, Duda. Ah, tudo bem, Duda. Sim, então tá justificado. Tudo certo. Então, no caso, a gente vai para 75 e a 76. Isso aí, Gabriel. É a correção, tá bom? Então vamos lá. A atividade era dizer o seguinte, tá? Look at the pictures and Qual answer parte, the né, question. professor? Não entendi. 75, vou colocar aqui no chat também, tá? Ó, para todo mundo ver. Pronto. 75, ok? 75. Dizia assim, ó. Look at the pictures and answer the questions. Ou seja, olhe para as imagens e responda as questões, tá? De novo, nada que a gente já não tenha estudado, tá bom? Essa reta final de capítulo é mais exercício do que qualquer outra coisa, tá? Conteúdo novo praticamente nem tem, tá bom? Diz assim, tá, a primeira tá falando assim, what does she do? Lembra das perguntas, né? What does she do? O que ela faz? Aí você ia lá e você ia responder. Uma frase completa, o que é que ela faz? Pela imagem. Como é que a gente poderia fazer uma frase? Utilizando, claro, o verbo to be. Isso, ela é uma teacher, mas a frase inteira. Ela é uma professora. Como é que ficaria, Vitor? Oi. Professor, achava que era para colocar só o Não, nome dela. é a frase com o nome. É para você vai literalmente escrever o que ela é, certo? É que aqui em cima tá aqui, professor. White do, she do. Sim, essa é a pergunta. O que ela faz? Aí você vai responder a resposta, tipo, toda, entendeu? Ela é uma professora, entendeu, ô Vitor? É a resposta toda. Não tem problema, não. Então essa aqui tá embaixo da foto dela? Não, ela é uma teacher, mas a resposta fica assim, ó. Ô Vitor, é para ficar a Professor, frase toda. She is a teacher. Ela é uma professora, entendeu? É só para você escrever a frase inteira, tá bom? Não só o nome da profissão, entendeu? entendi. Pronto, aí você vai consertando aí, tá? Mas é isso aí, muito bem. Duda, João, isso aí, tá? O de baixo, what do they do? Agora ele tá perguntando para todo mundo, né? What do they do? É uma participação agora, ele tá perguntando para todo mundo. O que eles fazem? Sofia, né? Sofia é a 75, tá certo? Isso, 75, tá. Esse vai seguir o mesmo padrão para os demais, tá bom? Esse primeiro na fila que tá aparecendo é ele. Ele é o quê? He is. Exato, João. He is a painter, né? He is a painter. Ele é um pintor. Isso aí. Ao lado dele a gente tem o quê? He is a. Qual seria essa profissão? Ao lado de painter, né? Professor botou pintor. He Oi? is a printer. Ah, pronto. O painter é o primeiro. Quer dizer, desculpa, o segundo Botei na he sequência. is a printer. O primeiro. Não, o primeiro é a teacher. O primeiro é a mulher, é a teacher. Tô dizendo da casa que da mulher pensava que tava separada. Era só pensando uma forma de falar. Ah, sim, então você tá falando da primeira aí abaixo do What do they do? Sim, esse primeiro é painter, tá? Painter. Lembra do azinho, igual a Duda colocou, ó. He is a painter. Painter, né? Então vamos lá, essa daqui se escreve assim, ó. Tudo bem, sem problema, tá? He is a mechanic. Ou seja, bem parecido. Millie é quem? Quem é Millie? É a Isabelle? Quem é? Só pra eu saber. A Isabelle. Ah, tá. Isabelle. Pronto, é assim, ó. Se escreve, tá bom? He is a mechanic, tá bom? Esse de baixo. O que ele é? E vai lembrando aquelas regrinhas. A gente viu nas aulas passadas a regrinha do A e do N. Arquiteto.
Isso, ele poderia ser um arquiteto ou poderia ser um engineer. Eu vou colocar duas respostas, porque não dá para saber exatamente qual que ele é, verdade. A imagem, ela bem que parece, na minha visão, parece muito mais um engineer, que seria no caso, um engenheiro. Mas vamos colocar os dois, tá bom? Ficaria assim a resposta. E detalhe, lembra, é an engineer, tá certo? A gente coloca an, tá bom? Vocês lembram por quê? Se não lembrar, eu explico de novo. Vocês lembram por que é an e não a? Eu da Ayrton, é 75, tá bom? Vocês lembram ou não lembram? Se não lembrar, eu explico de novo. Por que a gente está escrevendo an? Oi. Professor, Não, professor. eu escrevi. Pronto, deixa eu colocar aqui. Eu não lembro. Não tem problema não, vou explicar aqui de novo para você. Eu vou até colocar na tela para todo mundo ver, porque se ficar no chat fica perdido, tá? Eu tinha comentado isso brevemente, tá? Mas eu comento de novo, tá bom? Só me confirme se vocês estão vendo a tela. Se tá tudo certo. Professor, eu tô. Pronto. É o seguinte, também. ó. A gente, em inglês, a gente tem duas palavras, tá? A gente tem a e n. Esse a significa um ou uma. E esse n, professor, significa o quê? Significa a mesma coisa, tá bom? Ei, professor, Oi. aqui na parte que o senhor disse engineer, eu coloquei aqui engineer escrito. Sim, você colocou engineer. É isso que eu coloquei os dois, porque não dá para ter certeza de qual é. Porque parece os dois, né? Olhando para a imagem, mas tá certo, ou desse jeito. O Vitor. Pronto, é isso aí, João. Eu ia explicar, mas você já falou, tá? A única diferença, pessoal, é que esse daqui, esse A, a gente usa antes de uma palavra que começa com consoante. Por exemplo, se eu estou falando aqui de um painter, né? Que seria um pintor. E eu quero falar assim, ó. Um pintor. Eu coloco a painter, né? Um pintor. Até colocar a tradução ao lado. Um pintor. Agora, se essa palavra que eu vou usar não for painter, se for, por exemplo, engineer. Engineer começa com uma vogal. Quando começa com vogal, eu vou colocar desculpa, N, assim, ó. Simplesmente assim. É a tradução, um engenheiro. Ou seja, as duas palavras querem dizer a mesma coisa, tá bom? Mas a diferença é que o A, a gente coloca antes de uma palavra que começa com consoante. E o N, um que começa com vogal. Certo? Só isso. Mas quer dizer a mesma coisa. Tá? É por isso que a gente está colocando he is an engineer, tá certo? É simplesmente isso, tá bom? Não tem nenhum segredo. É uma regrinha mesmo da língua inglesa. Eles sempre colocam assim. E se fosse a palavra architect, que seria arquiteto, como também começa com vogal, você colocaria n também. Assim. É um detalhezinho, tá bom? Pra gente escrever. É bom a gente saber pra gente escrever corretamente. Pra ficar tudo certinho, né? Vamos lá, vamos pra frente. Pronto, ao lado desse engineer, que pode ser um architect, a gente tem esse homenzinho. O que é que ele é? O que é que vocês colocaram? Vocês vão colocando, eu vou colocando aqui também. Tudo bem, pode ser duas coisas, muito bem, Evelyn. Tem duas opções aí pra gente. Você colocou deliveryman, mas também pode ser postman. É ao lado do engenheiro, Caio. Ao lado do engenheiro. Eu não tô lá embaixo ainda, tá bom? É do lado direito do engenheiro. Pode ser duas coisas. Vou colocar as duas respostas, tá bom? Que são possíveis. Pronto. Pode ser essas duas, ó. No caso, a Evelyn e João, pode ser as duas respostas de vocês. Ó, he is a deliveryman. Por que deliveryman? Porque deliveryman é um entregador, tá bom? E pela imagem, de certa forma, ele é um entregador, né? Olhando assim, ele tá com um envelope nas mãos, seria um deliveryman. Só que pode ser um carteiro, né? Que provavelmente é um carteiro porque era o que estava sendo visto no livro. Mas os dois são aceitáveis, tá? Se você colocar carteiro, é postman, tá bom? Se você quiser colocar entregador, deliveryman. Para mim, o que você colocar tá certo, tá bom? Pode ser essas duas coisas. Que pela imagem ele deixa subentendido que pode ser duas coisas. Beleza, vamos lá. Muito bem, pessoal, muito bem. Abaixo, o que é que a gente tem? Essa mulher. She is a reporter. Muito bem, Evelyn. E por último, sobrou pra gente
essa última aí. No caso, she is a nurse, né? Que seria nurse, seria uma enfermeira. Muito bem, muito bem. Pronto, essa é 75, tá bom? Professor, tanto faz usar, Oi. professor, tanto faz usar os dois, né? Sim, por mim tanto faz, tá? Não tem problema não. Vamos lá, vamos para 76, né? A 76 a gente tem o quê? A gente tem também super simples, de novo, é exercitando o verbo to be, exercitando a tua interpretação, tá? Choose the correct alternative, ou seja, escolha a alternativa correta. Aqui são perguntas formadas através do verbo to be, que a gente já estudou, que quando a gente vai fazer uma pergunta e nessa frase tem o verbo to be, o que a gente faz? A gente pega o verbo to be e troca ele de lugar com o pronome, tá? É por isso que tem are, they, student. Por isso que o are está antes do they, porque é uma pergunta, né? A gente viu que no inglês essa troca, ela indica uma pergunta, né? Are they students? Eles são estudantes? Aí você tem duas opções de resposta. Yes, they are, ou então no, they aren't. Isso aí. Yes, they are. Então, a resposta aqui tem um yes. Aí você completa, né? Yes, they are. Muito bem. Do lado direito, a gente tem a seguinte pergunta. Is she a nurse? Is she a nurse? Yes or no? Yes, né? Yes, she is. Assim, eu acho que eu não falei isso, mas sobre as contrações, tá? A gente aprendeu, por exemplo, isso aqui, ó, né? Eu só vou colocar aqui no chat, só pra gente lembrar. A gente aprendeu que she is é igual a she's. Só que tem um detalhe, quando você vai dar uma resposta rápida, a gente quase nunca contrai. A gente, por exemplo, se pensa nesse caso. Tá perguntando assim, ó, ela é uma enfermeira? Aí vamos supor que você vai responder, ela é. Como é uma resposta curta, geralmente eles não contraem, eles falam she is separado mesmo. Você não vai falar she's. Eu acho que eu não falei isso para vocês, mas as contrações, quando é uma resposta curta, não se contrai, tá bom? É só um detalhezinho. Oi, professor. Oi. A primeira aqui que diz everyday students é yes, é? Exatamente. É yes. Isso aí, Vitor. Professor, eu botei a resposta da lá no chat. Eu vi, Eduardo. Eu vi. Mas o bom é a gente fazer os pouquinhos, tá bom? Então não precisa colocar de uma vez. A gente vai corrigindo junto. Eu acho um pouquinho melhor assim, tá certo? Mas não tem problema não, tá bom? Abaixo a gente tem assim, is he an architect? No. Dá pra você ver pela imagem que, no caso, ele é um pintor. Então, no. He is a painter. Se fosse para corrigir, né? He is a painter. Isso aí, no. Ao lado dele, a seguinte pergunta. Is she a doctor? Yes, she is. Os dois últimos, né? Is he a bus driver? E aí, o que vocês acham? É ou não é? Yeah, he is. E aí? Eu acho que não é, não, Evelyn. Que no caso ele está dirigindo. Esse transporte que ele está dirigindo parece um ônibus ou parece um carro? Eu acho que não é um ônibus, pela imagem. Então eu vou. Exato, e a pergunta é: is he a bus driver? Lembrando, a palavra bus quer dizer ônibus. Então está perguntando se ele é um motorista de ônibus. E no caso, aparentemente não. Né? Aparentemente é um carro. Então, no, he isn't. Ei, professor. Oi. Eu coloquei no chat as 5 das 5 primeiras. Mas corrige essa penúltima, tá bom? Que vocês colocaram yes, mas no caso é no. Porque isso aqui não é um ônibus, tá? Ele não é um bus driver. Eu coloquei no. Mas na tua resposta tá yes, o Vitor, que tu colocou no chat. No final, professor. Não, eu tô falando do penúltimo mesmo. É o que tá antes do último. Que no caso é no. No, he isn't. Mas tu colocou yes. Certo? É só pra tu corrigir. Eu sei, é que eu acabei escrevendo errado, mas aqui no livro eu coloquei certo. Tudo bem, ô Duda. Show, Duda. Tranquilo. Aí a gente vai pro último, né? Não corrijam aí, tá? O último, is he a dentist? Pela imagem. No, né? No, he isn't. Tudo bem, Eva. Pronto. Essas foram as respostas, tá? Vocês conseguiram corrigir, tudo bem? Sobrou alguma? Sim, professor. Alguma dúvida? Direitinho. Ficou tudo certo, né? Tudo bem. Tá. O que a gente tem? A gente tem... deixa eu ver aqui a hora. Não dá tempo. A gente tem o quê? 10, 12 minutos. O que a gente vai fazer, tá? A gente vai tentar
ver as últimas tarefas do capítulo para a gente encerrar ele, tá? Como eu falei, conteúdo mesmo, no máximo, de coisa nova, a gente vai ver na página 78 um detalhezinho de nada, tá? Mas por enquanto, nada de novo, tá certo? Então vamos lá, só para a gente finalizar, tá? Vou fazer o seguinte, vamos aproveitar esse tempo, vamos fazer, eu vou fazendo com vocês, claro, a 77, tá bom? Em sala, para que eu possa explicar como funciona a 78, tá bom? Então vamos lá, eu vou ler e a gente vai exercitando junto. Vocês vão fazendo, a gente vai fazendo junto, tá bom? Diz o seguinte, a questão, né? Answer these questions using the verb to be. Ou seja, responda essas questões usando o verbo to be. O verbo to be aqui até dá uma dor, né? Então a letra A diz assim, ó. Is she a secretary? Ela é uma secretária? Aí você vai fazer o mesmo esquema. Isso, Evelyn. Se você quiser colocar a frase toda, yes, she is a secretary, beleza. Mas se você quiser colocar yes, she is, também tá certo. Se você quiser resumir. Bom, tipo que nem o João fez, tá? Porque como já tá a palavra secretária na pergunta, só repete se quiser, tá bom? Que já tá meio que subentendido, entendeu? Então você pode, as duas coisas, tá, Evelyn? Não tô dizendo que você tá errada, não, mas as duas coisas você pode fazer. Contanto que esteja correto, né? O yes ou no estejam corretos. Mas é isso aí, João. Muito bem, deixa eu colocar também. A letra A é yes. She is. Yes, she is. A letra B. Essa aqui eu não vou nem responder. Eu vou só ler em inglês e não vou traduzir, vocês respondem. Is he a veterinarian? E aí, respostas no chat. Yes, he is. Muito bem. Yes, he is. Muito bem. Eu não vou nem traduzir mais, tá? A letra C está perguntando o seguinte, né? What does he do? Lembrando, pergunta de novo, né? Com does. What does he do? Então você vai responder pela imagem. E aí, como é que ficaria? Olha, duas respostas diferentes. A Eva colocou he's a doctor, João he's a dentist, tá? Nesse caso, o Evelyn não é um doctor, porque a gente está vendo que ele está segurando um alicate. Exato, ele está com um alicate, com dente. Então a gente deduz que é um dentist. Então, he is a dentist. Professor, como é a segunda? A segunda é yes. A segunda do lado da sequência. A letra B que você está falando, né, ô Vitor? Uhum. Yes, he is. Eu vou até colocar aqui, ó. Sim, ele é. Que no caso está perguntando se ele é um veterinário. Então, yes, he is. Nossa, já foi, né? He's a dentist. A gente tem a D. Is she a teacher? Vamos lá, vamos fazendo. Yes, she is. Muito bem. Yes, she is. E a última que sobrou pra gente. Is he a doctor? E aí? É ou não é? E agora eu quero que você... No, he's not. Agora eu quero que você corrija. Se eu fosse, por exemplo, é só essa última frase, tá bom? Eu tô dizendo assim, não, ele não é. Mas agora diga o que ele é. No, he isn't. He is a... Ele é o quê? A gente viu essa profissão na atividade passada. Parece com o quê? Pelo uniforme dele. Tá na atividade anterior, acho que foi da página. Deixa eu colocar. A gente usou essa palavra na página 75. Ele apareceu. Mecânico. Isso é. Seria um mechanic. Então ele é um mecânico, né? Então, tá pensando, ele é um médico? Não. Ele é um mecânico, certo? E detalhe, eu não sei se eu já expliquei para vocês a pronúncia da palavra doctor, tá? Existem duas formas de pronunciar. Provavelmente eu já tenha dito, mas eu acho que eu esqueci. Que assim, você pode falar doctor ou você pode falar doctor, tá? Doctor é dos Estados Unidos. Doctor é na Inglaterra, tá? As duas pronúncias são perfeitamente aceitáveis, tá? Eu prefiro particularmente doctor, eu acho mais bonito, mas você fale o que você achar melhor, tá bom? O que você achar mais fácil de falar, você fala. Então pronto, essa foi a 77, tá? Isso, o Bianca. He is a mechanic. Ele é um mecânico, tá? Pronto, agora sim a gente tem a 78 e tem uma coisinha diferente aqui pra gente, tá? É uma lição de vocabulário diferente pra gente. Então vamos lá, página 78. Vou deixar na tela também. Oi. Professor, é aqui
É para dizer se ele é ou não é. Sim, Aqui. aí a gente colocou, não, ele não é. Eu só pedi para que você depois colocasse o que ele é. Só para corrigir mesmo, entendeu, ô Vitor? Certo? Mas se você quiser colocar só no, he isn't, tem problema não. Tá? Foi o que pedi, tá bom? Para você completar com outra coisa. Mas só no, he isn't já tá ótimo. Pronto, aqui a gente tem uma atividade que você Eu vai ter que coloquei usar. foi não, isso eu coloquei. Pronto, pois é isso mesmo, tá certo, ô Vitor. Tem problema não. No, he isn't, tá certo. Pronto, no caso a questão, eu vou ler a questão e eu vou explicar para vocês como é que funciona, tá? Diz assim, ó. What do you want to be in the future? Ask your friends. Aqui a gente tem a seguinte pergunta. What do you... A gente, de novo, pergunta com do, né? Do you want to be in the future? Eu quero que vocês aprendam uma nova palavra aqui pra gente, que no caso seria a palavra want, tá bom? Essa palavra, ela é o verbo querer, tá bom? Se você puder só anotar aí do lado, só para você saber ganhar mais vocabulário, porque você vai utilizar essa palavrinha aqui, tá bom? Então, want, do mesmo jeito que o verbo to be é o verbo ser, estar, o want é o verbo querer, assim como o do é o verbo fazer, tá bom? Então, coloque a tradução do want. Aqui a atividade pede, faça o seguinte, né? Para que você pergunte aos seus colegas o que eles querem ser. Job é trabalho, ô Caio. Job é trabalho, tá? Quer que você elabore perguntas para os seus colegas do que é que eles querem ser quando eles crescerem, tá? Quando que é que eles querem ser no futuro. Por isso a pergunta, né? What do you want to be in the future? Literalmente isso aqui a gente traduz como o que você quer ser no futuro, tá? Você poderia simplesmente perguntar assim, ó, o que você quer ser, em vez de colocar no futuro, né? Só assim, ó, what do you want to be? What do you want to be? Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai escolher alguns colegas. Isso aqui você vai fazer em casa, provavelmente, porque se não der tempo aqui, você faz em casa. Você vai escolher um colega e você vai montar essa pergunta para ele. What do you want to be? Aí ele vai te dar a resposta. Por exemplo, vamos supor que algum colega vai responder assim, ó. Eu quero ser... Deixa eu ver, eu quero ser um médico. I want to be a doctor, tá? Então você vai responder assim, ó, eu quero ser, e esse, como é que quero ser em inglês? É assim, ó, want to be, tá? É uma soma de dois verbos, você lembra aqui, ó, é só somar, é só pegar uma ideia e juntar na outra. Se want é o verbo querer, e to be é o verbo ser, então want to be junto é querer ser, want to be, querer ser. Por isso que quando eu falo I want to be é eu quero ser, tá certo? Sim, o Caio, exato. Então, o colega vai fazer a pergunta, o que você quer ser, e você diz, eu quero ser um ou uma, e você responde, certo? I want to be. Arquiteto seria architect. A gente viu na atividade passada, mas seria assim, ó. I want to be an architect. Assim. Caso ele tá lá na atividade passada. Se eu não me engano, tá na página... A gente passou para ela, deixa eu ver aqui. Acho que está na página 74, se eu não me engano. Mas assim, seria assim, tá? Mas você entendeu a lógica da resposta, né? Júlia, Alzanilda quem? A Júlia? Sim, pronto, pois é isso, tá, Júlia? Essa vai ser o padrão da sua resposta. E lembra que eu estou colocando N, porque arquiteto começa com A, tá? É só um detalhezinho. Então, vocês entenderem como é que faz, né? Alguma dúvida? Como é que você vai fazer isso aqui? Tudo certo? Alguma dúvida? Observação? Qualquer coisa do tipo? No caso, você faz em casa, Vitor. E no caso da pergunta, Vitor, você formula ela em inglês. Então, como é que você vai? Você faz no seu caderno. Eu vou deixar lá no Google Sala de Aula as orientações bem direitinho, tá? Tipo, elabora uma pergunta para o seu colega, tá? E você vai fazer o seguinte, depois de você elaborar a pergunta, você pode fazer assim, ó, para ficar mais organizado. Você escolhe o primeiro amigo, por exemplo. Você coloca lá no seu caderno, friend. Eu vou colocar, por exemplo, o Kaique. Kaique, eu esqueci, é assim que escreve seu nome, é com Y, né, Kaique? É, o professor Sim. não começa a secar, viu, professor? Aí começa um...
Olha aí, Kaique, eu errando o teu nome. E no caso é com K de novo, não, né? 2Ks. Não. Aí é outro Kai. Ah, Isso. pronto, Kaique. Nome chique, né? Cheio de K, cheio de Y. Por exemplo, então funcionaria assim, ó. Vamos supor que eu vou escolher o Kaique, tá? Eu quero fazer uma pergunta pro Kaique. Então eu coloco lá no topo da página, né? Friend Kaique. É o amigo que eu escolhi. Aí eu posso colocar assim, ó. Pergunta. 2 pontos. Aí você escreve a pergunta. What do you want to be? O que você quer ser? Se você quiser colocar a frase toda, o que você quer ser no futuro, tudo bem. What do you want to be in the future? Ou você pode colocar assim, o que você quer ser quando você crescer. Né? Ficaria no caso assim, ó. What do you want to be when you grow older? Assim. É uma opção também. Professor, mas é para colocar Como? no lado isso aí, é? Mas, como é a explicação, tem aqui. Você tem que colocar esse what aqui que você está falando? Não, professor, aqui na 8 tem dois. Tem um que tá escrito name e outro job. Que é isso? Pronto, aí eu vou chegar lá, vou explicar, tá bom? Pronto, aos pouquinhos, Isabelle, eu vou te fazer entender, tá bom? Então, o que, é que você vai fazer? Você vai escolher um amigo. Eu vou deixar esse arquivo lá no Google Sala de Aula para servir de exemplo, tá? Pronto, escolhi o Kaique. Eu vou escrever essa pergunta aqui para ele. Eu What do vou ser you want to um be bloco, professor. No when you futuro grow eu older? quero ser Aí um você vai bloco. embaixo colocar a resposta do Kaique. Vamos supor, o Kaique respondeu assim, I want to be a dentist. Aí vamos supor que essa é a resposta do Kaique. Aí você coloca lá. Essa tabelinha, você simplesmente vai colocar o seguinte. Essa tabelinha é mais simples. Isso aqui você faz no caderno. A tabela está pedindo o seguinte. Na seção de nome, você coloca só o nome. No caso, Kaique. E do lado do nome tem job, que é trabalho. Você só vai colocar o trabalho que ele disse que ele quer ser. Por exemplo, Kaique na resposta acabou de dizer que quer ser dentista. Então eu vou lá e coloco dentist. Tá? Simplesmente isso. De um lado vai ficar o nome e de outro vai ficar o trabalho. Eu quero que você só faça a pergunta toda, tá? Porque fica muito fácil e né, muito facinho você colocar só o nome e depois o trabalho. Acho mais interessante você exercitar a resposta com a frase inteira. Que você quer ser I want to be blá blá blá. Oi, oi. No meu caso, eu vou fazer minha tarefa, aí eu chego nessa questão. Eu posso falar meu próprio nome e minha profissão para você? Pronto, o ideal é que você pergunte de outra pessoa. Esse seria o ideal, porque a atividade ela está propondo que você pergunte para outro, tá certo? Então o ideal é que você pergunte para outro. Tá bom? Foi o Caio, né, que perguntou? Caio Adams? Foi. Pronto, pois Caio, de preferência, escolha alguém, tá? Não necessariamente precisa ser da sala. Se você quiser perguntar alguém de fora, mas ele não estuda inglês, você pode, você mesmo elaborar a pergunta, a resposta dele em inglês. Pega a resposta dele em português e passa para o inglês. Pode ser assim, pode ser grow older, pode ser grow up. Professor, Exato. Oi. desculpa, meu atraso é porque não tava dando certo pra eu entrar. Você é a... Ana Vitória. Pronto, coloca seu nome no chat para me saber, tá bom? Para colocar sua frequência. Coloquei teu nome e teu número para tu não perder a frequência. Pronto, Maria Luísa. É uma boa. Isis, O professor foi nem percebeu, professor. E o horário, professor. Ixi, verdade. Mas, quem entrou agora, tá? Isso, Letícia, coloca chamar, tá bom? Pessoal, tchau, tá bom? já passei, foi do horário e nem percebi. Bye, bye, até amanhã, no caso. Bom dia, gente. Bom dia, boa segunda-feira. Mais uma semana de